Renderização. Beleza, vamos lá para o nosso próximo tópico. Renderização, a gente já falou um pouquinho de React. O React DOM é o que vai renderizar os elementos do React. Ele utiliza toda a renderização é feita em nós raiz, ou seja, tudo que eu estou retornando, igual no exemplo do JSX, é um nó. E a renderização de elementos no React é a menor parte para poder construir algo na aplicação do React, nossa interface web. Só um ponto importante aqui do React DOM. O browser ele tem o DOM, onde é o nosso Document Object Model. Só que o React ele não trabalha em cima do DOM diretamente, ele utiliza o Virtual DOM. Então o React tem algo que foi uma grande vantagem dele, que tornou as aplicações muito mais robustas e rápidas, que é o DOM virtual. Ele, não sei se vocês lembram, muitas pessoas aqui podem ter pegado a época do AngularJS, ele tem o two-way data bind, ou seja, o model e a view eles podem se comunicar, fazer uma alteração em cima do outro. O React não, ele tem um DOM virtual onde ele controla tudo que está no seu DOM. Então, toda vez que tem uma alteração no meu HTML, o React não vai renderizar todo o nosso objeto de novo, toda a nossa estrutura HTML, toda a nossa árvore. Ele vai pegar, ele vai fazer uma diferença, e somente naquele pedacinho que teve uma alteração é onde o React vai aplicar essa nova renderização. Ou seja, eu tenho toda a minha árvore, mas alterou só esse pedacinho, então o React vai mudar só nesse pedacinho. Então por isso que ele tem esse Virtual DOM. Ele não trabalha diretamente no DOM do browser. Isso traz muitas vantagens de performance e evita muitos erros. Então o React pensa como a interface deve estar a cada momento, ao invés de alterá-la com o tempo, o que faz ter ganho de performance e evita uma série de erros. Vou mostrar aqui um exemplo de renderização. Essa aqui do JSX é uma, mas eu vou mostrar só um nó. O que é um nó aqui no React? Eu coloquei aqui separadinho em pastas, até para vocês poderem acompanhar depois. Deixa eu parar minha aplicação aqui e ir para o próximo projeto. Npm start. Ele sempre vai abrir outra aba. Tô achando que eu entrei na aplicação errada. Deixa eu ver. Beleza. Eu não tenho nada nessa aplicação. Lembra do React DOM? Ele vai e faz a renderização por aqui. Então ele controla toda a aplicação do React. Por isso que a gente sempre tem que ter ele no nosso projeto. Então aqui eu tenho um elemento. O que é um elemento? É a menor parte da construção de alguma coisa, algo no React, algum elemento no React. Ele não é um componente. Componentes são só a junção de vários elementos, por assim dizer. Ele pode ser uma string, ele pode ser um HTML também, vou colocar um H1 para ficar mais expressivo. Voltou aqui. Então, tá vendo? Eu tenho dois elementos na minha página, mas por que renderizou somente um? Porque no meu render eu tô passando pro React somente este elemento. Se eu passar element 2, ele vai renderizar o nosso segundo elemento. Vai, tá, mas se eu quiser utilizar os dois, o que eu posso fazer? Lembra do JSX? Posso criar uma função chamada app
que vai retornar os meus dois elementos. Vou executar vou fazer uma chamada de algo em JavaScript, uma variável, uma função. Então, utilizo chaves. Vocês devem estar se perguntando, por que eu tenho uma div aqui? Esse daqui é um escopo para o React. Para ele fazer um retorno, ele não pode retornar dois elementos assim, ele vai retornar somente um. Então eu preciso encapsular dentro de uma div, de algum elemento. Mais para frente, existe o fragmento no React, mas eu não quero colocar muita informação para vocês, que ele evita criar um nó no HTML. Então, ele simplesmente vai retornar tudo que tiver aqui dentro, mas no nosso HTML não vai existir esse fragment. Mas isso aqui é outro para outro tópico. Para não estar retornando os dois. Por quê? Coloquei element 2 aqui, não coloquei o nosso aplicativo. Como ele é uma função, eu vou passar ele aqui neste formato, como se fosse um. Pronto. Eu vou passar neste formato aqui de um componente. Isso daqui é um componente para o React, mas mais para frente eu vou eu vou explicar como ele funciona de fato. Então eu vou passar um componente aqui para ele. Aqui eu tenho nossos dois elementos, eles estão sendo aplicados aqui dentro, beleza? Agora sim, components e props. O que é um componente para o React? Como se fossem pecinhas de Lego. Isso é uma parte que muita gente não gosta, porque fala, o React deixa tudo muito modular, eu vou criar algo simples e crio 30 arquivos, 50 arquivos para alguma coisa simples. Não, isso é somente organização de projeto. Com o tempo vocês vão vendo que tornar as coisas componentizáveis é muito melhor para a aplicação. E a gente tem muito reaproveitamento de código. O React trabalha muito bem com isso. Então, o que é um componente? Vamos numa aplicação web. Vou criar um menu, um botão. Tudo a gente vai criar um componente. Porque toda vez que você for ter esse botão na sua página, esse menu, você não vai ter que criar um código novo, um menu novo. Pensa, um projeto com 8 pessoas trabalhando, 8 front-ends. Se cada um cria um projeto, cria um botão novo, o PO, o PMI, vai ficar louco esse projeto. Cada lugar vai ter uma coisinha diferente. Não, a aplicação vai ser única, os componentes básicos, eles devem ser únicos. E props. A gente quer passar parâmetros para vários componentes, a gente vai utilizar props. Eu vou explicar como elas funcionam. Um componente ele pode trabalhar de duas formas, como função ou uma classe. Eu tenho nossas props. A gente vai ver o que é uma composição de componentes e uma extração de componentes. Lembrando que JavaScript ele não tem classe bem definida igual o Java, por exemplo, ou igual linguagens que existem que tem classe. JavaScript tem protótipo. Então a gente tem um escopo de classe, mas quando isso é transpilado, a gente vai ter só protótipo. Como se fosse uma forma de. Não vou falar que é uma maquiagem, tem os benefícios de utilizar a classe ou não, mas a gente está indo muito para um paradigma de programação funcional que eu prefiro bastante, principalmente para testes e evita muitos erros. Mas a gente trabalha com classe em JavaScript, mas não é uma classe como em linguagens como Java. São, no final das contas, são protótipos. Vamos lá para o nosso exemplo de components e props. Vamos lá para outro projeto, separadinho aqui. Lembrando que é a mesma estrutura. npm start, npm run start, tanto faz. Ele vai executar do mesmo formato.
Beleza, hello world. Agora vamos ver como é que o nosso componente está trabalhando. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma constante app. Só para não ficar confuso aqui é uma arrow function. Então, como eu estou dentro do meu, eu estou utilizando um escopo de arrow function, então todo o meu escopo aqui eu posso fazer um retorno, eu posso criar funções aqui dentro. Então, só para facilitar aqui, eu vou criar, lembra daquela soma que eu criei lá, uma função de fora? Eu posso criar aqui dentro também. Mas para não confundir, eu vou criar como function. Aqui eu vou ter uma soma. Lembrando, aqui tanto faz. A diferença é que aqui eu vou ter funções, vou ter que passar parâmetros, tudo. Se eu utilizar uma constante, eu tenho o escopo this acoplado diretamente aqui no meu componente. E tem uma função chamada app. Esse padrão aqui nos projetos é muito comum. Então, é muito normal a gente ter uma aplicação chamada app, onde ele vai ter toda a nossa aplicação, e aqui dentro vão ter todas as nossas outras páginas, os nossos outros componentes. Que eu vou criar um arquivo chamado button, que não preciso colocar a extensão dele, JS ou JSX. Aqui eu estou utilizando JS, mas vocês podem utilizar este formato aqui também. Ele vai interpretar do mesmo formato. E aqui é uma boa prática, nome dos seus arquivos de componentes, de páginas, sempre utilizando o padrão camel case aqui. Então, eu tenho aqui o nosso botão, import React, que é o que a gente vai utilizar. Eu preciso ter em todos os meus arquivos JSX que vão ter alguma renderização com React. Eu vou criar um botão, vou utilizar uma function button. Vocês estão vendo aqui, isso daqui não é React, essa importação, isso é tudo JavaScript. Tudo JavaScript até agora, não teve nada de, isso é um padrão de React, não, tudo JavaScript. Agora sim eu tenho o nosso JSX. Eu quero renderizar esse JSX assim que eu chamar o botão, o que a gente vai fazer? Dar um return. Dentro desse return eu vou ter, lembra daquela divzinha que eu pedi que eu falei que tem que criar, a gente tem que ter um retorno? Eu posso criar um button. Se ele tiver somente um retorno e todos os outros elementos encapsulados aqui dentro, aí sim ele vai funcionar. Eu não posso retornar dois botões aqui dentro. Eu preciso sim ter uma div. Mas na criação de componente, eles têm que ser o mais puro possível, ou seja, o mais puros possíveis. Porque todo esse componente ele vai ser reaproveitado em outras páginas. Então, uma boa prática é ele ser o mais abstrato possível, sem estado. Eu vou explicar mais para frente o que é um estado no React. Ele pode ter alguma manipulação ali das propriedades, mas é muito interessante que ele não tenha um estado, seja um componente puro e sem regra de negócio, sem algum tratamento, somente para ele. Beleza? Só ou acoplado à página. Aqui dentro eu posso ter todas as minhas funções normalmente. Aqui eu vou ter uma propriedade. Tudo que eu vou passar para um componente, eu tenho esse carinha aqui chamado props, já vem dentro dele, dentro de um componente React. Aqui, né, como script, S6. Eu estou fazendo a desestruturação,
Ou seja, eu passo uma variável, no caso props, e pego um parâmetro dela. Isso é a mesma coisa de a gente fazer assim, props.main. É a mesma coisa, mas para facilitar e tornar mais legível o código, eu criei assim. Aqui dentro, eu vou passar um nome e eu tenho uma função chamada onClick. Como ele é um botão, ele é um componente, ele vai receber um callback e vai executar o callback. Ele não tem regra. Lembra que a gente falou que eu falei que ele tem que ser aproveitado em vários lugares? Então, eu vou receber um callback, vou receber uma propriedade chamada name e vou retornar para minha página, minha view. Ah, eu quero utilizar esse botão. Deu um export default, ou seja, o nome que eu vou colocar aqui é qualquer, posso chamar do jeito que eu achar melhor, porque está uma exportação padrão. É um componente. Aqui é algo interessante. Padrão é meio case do React. A primeira letra vai ser sempre maiúscula. Se eu colocar assim, ele vai dar erro. Ele não vai entender que é um componente e não vai renderizar a sua aplicação. Lembra que eu tenho duas funções? Eu quero passar uma propriedade, eu posso passar qualquer coisa aqui dentro. O que eu quiser, string, booleano, array, o que eu achar melhor, um objeto. Então eu posso passar qualquer coisa. Eu vou passar duas propriedades, que é minha função e meu name. No caso aqui, eu vou passar uma string, que é o meu nome. A função soma. Aqui, pessoal, eu vou colocar um alert só para a gente ver na tela o que vai acontecer. Eu vou passar uma função, eu estou usando uma iron function, vou chamar ela de soma, dois argumentos, dois atributos, dois parâmetros. Deu um erro, não pode resolver button. Ah, claro, maiúsculo. Beleza. Lembra aquele botão? Ó, tá vendo que eu tenho Bruno Carneiro, eu não tenho uma string vazia, alguma coisa? Eu estou passando aqui como propriedade, beleza? Eu tenho a segunda propriedade aqui, que é um onClick, passando a somatória de 10 mais 20. Essa minha função soma tem que dar 30. Beleza, deu 30. Tá vendo, pessoal? É assim que a gente trabalha com propriedades no React e componentes. Lembra, agora fala, tá, mas eu tenho um componente que chama o outro, eu posso ter um outro componente aqui dentro? Pode ter quantos componentes vocês quiserem. Componente A, dentro dele eu posso ter um componente B, do jeito que vocês quiserem. Vamos supor que o componente C vai chamar o nosso botão também. Não tem problema. Aqui eu vou criar dois componentes rapidinho. Vou até copiar do botão para ser mais rápido. Componente A.jsx. Ele vai me retornar um H1, pode ser um H2. Componente A. Ele não tem função. Não tem propriedade. Componente B. Vamos ver o que aconteceu? Deu um erro. Por quê? Componente A is not defined, ou seja, não foi definido. Componente B não foi definido também. Eu tenho que fazer a importação dos dois. Então, component, colocar os dois como A, para facilitar. Componente A e componente B, beleza? Vamos ver o que aconteceu?
só o componente A. Por que? Um ponto importante aqui. Tá vendo que eu tenho um componente A, que ele é um H2. Só para a semântica da HTML não ficar errado, vou colocar uma div que eu não posso ter, eu não vou ter um elemento ali dentro do H2, que não seja uma string. Mas o componente B, ele está dentro do A. Vocês percebem aqui? E o botão dentro do B. Por que renderizou somente o meu A? No React, ele tem um carinha, ele tem como propriedade o children. Ou seja, tudo o que eu passar dentro de um componente, eu posso acessar ele através do meu children. Então, componente B e button estão dentro de A. E agora, para renderizar o botão, eu tenho também que chamar o meu props.children aqui. Opa. Tá vendo? Componente A, o componente B, a Aline Carneiro, somatória dos dois. Porque eu passei um valor diferente, beleza? Tem um botão, componente A, componente B e um outro botão. Sei que pode parecer um pouco confuso agora o que é o children, mas é só pegar assim, tudo que tiver dentro de algum componente eu acesso através do children. Beleza, galera? Isso é como é feito a criação de componente e passagem de parâmetros através deles.